Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos começar a revisão de português do segundo ano, tá? Do Colégio Visão com a professora Maiane André. Vamos dar início a partir da interpretação textual. Vocês sabem que toda prova de língua portuguesa sempre tem textos que é para vocês lerem para poder responder as questões propostas. Mas, professora, como que eu devo ler um texto de forma correta? Primeiro você tem que ler atentamente todo o texto, certo? Releia o texto quantas vezes forem necessárias, sublinhe as ideias mais importantes do texto, separe os fatos e opiniões e quando vocês fizerem isso, retorne ao texto sempre que for necessário. Eu observo na maioria das vezes, nesse período que estou dando aula para vocês, que vocês leem um texto muito rápido. Além de ler o texto muito rápido, vocês passam por cima das ideias principais, que estão sempre no primeiro e no quarto e quinto parágrafo da introdução e todo o desenvolvimento, que é a partir do segundo parágrafo do texto, está sempre alguma ideia central. Na parte do desenvolvimento está toda a ideia elaborada do texto e, por fim, a conclusão. Então, eu peço que vocês leiam atentamente o texto pelo menos uma ou duas vezes. Na interpretação textual, o primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a ideia identificada para a sua ideia principal. A partir daí, localizam-se ideias secundárias ou fundamentações e argumentações que estão propostas no texto. Após a minha interpretação textual, eu tenho como base a minha morfologia. Mas o que seria a morfologia? A minha morfologia, ela é o estudo a respeito da estrutura e formação e a classificação das palavras. Estudar morfologia é como se eu estivesse estudando as classes das palavras, que pode ser dividida em substantivo, adjetivo, artigo. Nas minha morfologia, eu vou estar estudando substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Quando eu falo em morfologia, essas classes gramaticais, elas sempre possuem o meu processo de derivação e composição das palavras. Voltando novamente, a morfologia é o estudo do substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas essas classificações, elas são partes da morfologia. Além da morfologia, no conteúdo dado, eu tenho a classificação dos adjetivos. Como a gente já deve ter estudado na classificação dos adjetivos, o adjetivo é a classe de palavras variáveis que dá qualidade e modifica o substantivo. No entanto, existem alguns aspectos morfológicos e semânticos que conferem a ele diferentes classificações. Por exemplo, os adjetivos, eles são classificados em primitivo, derivado, pátrio, simples e composto, tá? Essa é a minha formação e classificação dos adjetivos. No adjetivo primitivo, ele é constituído por um único radical, que não possui acréscimo de afixo, ou seja, apenas o sufixo ou prefixo direcionado. Por exemplo, eu tenho aqui, no meu adjetivo primitivo, azul, forte e certo. Eu tenho apenas aqui o meu sufixo, tá? Que é a parte do meu, que é chamado de adjetivos primitivos. Nos meus adjetivos derivados, são construídos a partir de outros radicais, por meio do acréscimo de afixo direcionado. Vejam os adjetivos derivados: arroxeado, fortificado, amarelado, apavorável, desconfortável.
arroxeado, que vem do adjetivo simples roxo, fortificado, que vem do meu substantivo, do meu adjetivo simples forte, amarelado, que vem da amarelo, apavorado, que vem de pavor, e desconfortável, que vem de confortável. Na minha classificação também dos adjetivos, eu tenho meus adjetivos pátrios, que são aqueles que se referem a continentes, países, regiões e etc. E eles podem ser também primitivos e derivados. Meu adjetivo pátrio: carioca, capixaba e potiguar. Esses são os meus primitivos dos adjetivos pátrios. Quando eu trato de adjetivos derivados, adjetivos pátrios derivados, eu tenho Acre, acriano, Acre, italiano, Itália. Na classificação dos adjetivos, eu posso contar também com meus adjetivos simples, que são aqueles que apresentam um único radical. Por exemplo, feliz, estudioso, pequeno, claro e triste. Esses são adjetivos simples. Os adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical. Ou seja, eu tenho o meu sufixo e o meu prefixo. Aos meus adjetivos compostos: azul marinho, azul celeste, médico hospitalar, socioeconômico, amarelo ouro, né? Então eu tenho essa classificação dos meus adjetivos, ou seja, adjetivos primitivos, derivados, pátrios, simples e composto. Espero que até aqui vocês tenham entendido a minha colocação diante da classificação dos adjetivos. Vamos agora, do que foi dado, ver a nossa parte de locuções adjetivas. Professora, mas o que são locuções adjetivas? É o conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como adjetivo, caracterizando um substantivo. As locuções adjetivas, elas são formadas maioritariamente pela preposição de mais um substantivo. Eu tenho a minha preposição de, tá? Por exemplo, de criança, de pai, de mãe, de irmão, de escola e de aluno. Veja que eu tenho a minha preposição mais um substantivo. Eu tenho aqui alguns exemplos de locuções adjetivas. Qual é o seu escalão de idade? Observe que eu tenho a minha preposição e tenho o meu substantivo. O serviço da fábrica é rotineiro e cansativo. Aonde que está a minha locução adjetiva? Da fábrica, tá? Eu tenho a minha preposição e o meu substantivo. As minhas locuções adjetivas, elas também utilizam, pode permitir também uma maior diversidade vocabular. Como, por exemplo, as minhas locuções adjetivas e adjetivos. Que, por exemplo, quando eu falo de abdômen, eu estou falando abdominal. De abelha, apícola. De cabelo, capilar. De coração, cardíaco. Assim como eu posso estar também falando de locuções adjetivas que são de anel, anelar, de anjo, angelical, de ano, anual. Vocês vejam que na apostila de vocês tem uma relação, certo? De locuções adjetivas junto com seus adjetivos. Na nossa revisão também, nós vimos o substantivo e sua flexão de número. Professora, qual é responsável pela minha... Quando você fala do substantivo e suas reflexões de número, você vai estar se tratando de quê? Eu vou estar tratando das questões que revelam-se, né, da particularidade linguística, que é um pouco mais complexa. Mas quando eu falo do meu substantivo e a minha flexão de número, por exemplo, vamos analisar as formas deles no plural de alguns substantivos simples, levando-se em consideração algumas peculiaridades.
Por exemplo, observe, os substantivos terminados em vogal, ditongo, oral ou nasal, representados pela terminação AE, tem seu plural formado apenas pelo acréscimo da desinência S. Por exemplo, rua, ruas, livro, livros, herói, heróis, chapéu, chapéus. Aqueles que são terminados em M, troca-se esta por N, acrescentando-se o S. Por exemplo, álbum, álbuns, jovem, jovens, som, sons. Quanto àqueles terminados em R ou Z, acrescenta-se ES. Por exemplo, catéter, catéteres, açúcar, açúcares, raiz, raízes. Observem também, junto da minha flexão de número, quanto à pluralidade, os substantivos terminados em S são acrescidos à terminação ES. No caso das palavras paroxítonos e proparoxítonos. Por exemplo, gás, gases, mês, meses, o ônibus, vários ônibus, um lápis, alguns lápis. Quando os substantivos eles são terminados em AL, EL, OL e UL, recebem acréscimo na terminação IS em detrimento à original. Por exemplo, varal, varais, anel, anéis, anzol, anzóis. Os terminados em IU, que eu falei IL, tem seu plural formado pela troca do L pelo S. No caso das paroxítonas, a formação se dá pelo acréscimo à terminação EIS. Por exemplo, frágil, frágeis, réptil, répteis, fuzil, fuzis. Aqueles terminados em N pluralizam-se pelo acréscimo de S ou ES. Por exemplo, hífen, hífens ou hífens. Os substantivos terminados em X, eles são invariáveis, sendo, portanto, demarcados por algum determinante. Por exemplo, o tórax, os tórax. Quando eu tenho, na minha flexão de número, quando eu tenho os terminados em R, o plural se dá de duas maneiras. Acrescenta-se o S ao diminutivo ou opera-se pelos mesmos processos. Por exemplo, colher, colherzinha. E alguns substantivos que somente se caracterizam pela sua forma pluralizada. Por exemplo, óculos, férias, parabéns e núpcias. Vejo no material de vocês, na apostila, eu peço que vocês estudem para a nossa avaliação, acima de tudo, e enfatizando que na apostila de vocês tem essa flexão de número quando eles são colocados e as palavras quando são acrescentadas. Por fim da nossa revisão, nós temos o adjetivo composto. O meu adjetivo composto, ele é o tipo de adjetivo, tá? Que apresenta mais de um radical. Lembrem-se que um radical é o elemento invariável e comum de algumas palavras. Por exemplo, antropologia, antropológico, antropocentrismo. Ou seja, eu tenho como radical antropo. Sendo assim, o radical é a base fundamental dos vocábulos e é nele que devemos estar atentos no estudo dos adjetivos compostos. Assim, os adjetivos compostos eles são formados por dois elementos, sendo normalmente separados pelo hífen. Por exemplo, rosa claro. São palavras que variam também em gênero masculino e feminino e número, que é o singular e o plural. Além dos meus adjetivos compostos, eu tenho a classificação dos adjetivos. O que é o adjetivo? É uma classe de palavras variável que concorda com o substantivo, qualificando. Há vários tipos de adjetivos, sendo que o mais comum são os adjetivos simples. Dentro da minha classe de adjetivo, eu tenho o adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo e adjetivo derivado, tá? Espero que vocês tenham absorvido bem essa aula e continuem revisando, voltem novamente à aula para estudarem. Aproveitem esse período que vocês estão em casa para lerem também, tá? E o que auxilia também muito na interpretação textual de vocês.
E eu deixo aqui, né, meus sinceros votos de estudo e, acima de tudo, de qualificação para vocês, e espero que minha aula tenha abrangido de alguma forma todo o conteúdo e tenha servido de suporte para vocês aí estudarem para as provas, tá bom? Vamos ficar por aqui por enquanto, por essa aula, essa revisão, e não esqueçam, todo o material que foi dado aqui está na apostila de vocês, bem como a revisão que eu deixei com vocês e os exercícios. Foquem nisso e até volta às aulas.